Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por compartilhar essa noite com a gente. Hoje nós vamos falar sobre bem e o mal. Bem e o mal, né? Não é tão fácil. Será que eu sou levado a fazer o bem? Se eu sou condicionado a fazer o mal? Se eu já tenho essas características? A vida me proporciona isso? A vida me obriga a fazer isso? O que será que me leva a agir de uma maneira ou de outra? Será que são escolhas? Será que eu tenho uma opção para fazer diferente? Ou será que o meio me influencia ou o meu comodismo me deixa levar? É isso que a gente vai ver hoje. O que é o mal? O mal é a ausência do bem, né? Ou seja, não dá para ficar em cima do muro. Ou a gente pratica o bem ou a gente não pratica, né? A gente precisa fazer uma escolha. A gente tem que escolher um caminho que a gente quer. Assim como vocês escolheram aqui hoje, deixaram as suas casas, o conforto dos seus lares e estão aqui para dividir com a gente esses momentos. É uma escolha. Agora, imagina se fosse simples assim, todos nós ficássemos na nossa casa, nós passávamos a existência inteira cuidando da nossa família, de nós, a gente não saísse e estava tudo certo. Será que seria bom para nós? Será que a gente teria aprendido alguma coisa? Será que isso traria algo que acrescentaria? É mais ou menos assim. Imagina se a gente tivesse todos os períodos de uma escola, né? Lá atrás, hoje as denominações mudaram, mas era primário, ginásio, colegial, faculdade. Depois que a gente fizesse tudo isso, 20 e poucos anos de estudo, a gente sentasse e olhasse e falasse assim, caramba, eu não aprendi nada. Eu continuo sem saber nada. Passaram-se todos esses anos e eu não fiz nada. É mais ou menos o que vai acontecer com a gente. A gente vai passar a vida inteira sentado, olhando, ocupando o outro, ou achando que as dificuldades que a gente vê aí fora, falta de alimento, falta de moradia, é só do governo, a gente não tem nenhuma responsabilidade por isso, a gente só fechar os nossos olhos e cuidar da gente, aí a gente vai estar entregue a outra opção. Onde não existe o bem, forçosamente vai existir o mal. É como se a gente tivesse um ambiente em que a gente fosse alimentando com amor, com carinho, e um outro ambiente em que nós fôssemos alimentando com ódio, com raiva, e aí a gente ia ver como é que seria a nossa vida, como é que a gente conviveria com isso e com as pessoas que a gente ia conviver. É só a gente sentir mais ou menos o seguinte: se a gente quer conhecer realmente alguém, nós temos que ir na casa dele, porque na casa, nas nossas casas, nós somos o que somos. Aqui fora a gente se traveste de educados, simpáticos, cordiais, preocupados com os outros, ou seja, nós travestimos uma imagem que nós queremos mostrar, mas em casa nós somos o que somos. E se a gente ficasse nesse ambiente restrito a isso e não nos melhorássemos, como é que a gente vai querer para o outro? Ah, mas é a minha companheira, o meu companheiro, ou o meu filho, ou a minha filha, ou a minha sogra, ninguém faz, ninguém colabora. E você colabora? Você faz a sua parte? Você está fazendo aquilo que você está cobrando ou você só espera que os outros façam? É mais ou menos assim. Não tem cena mais constrangedora do que entrar no elevador. A gente não sabe se olha para cima, se olha para baixo, se olha para o lado, se a gente cumprimenta. Se eu falar bom dia e ninguém me responder, o problema é dele. Mas nós estamos sempre preocupando ou querendo algo. A gente deixa alguém ultrapassar a gente no trânsito, se a pessoa não agradece, a gente fica bravo. Ué, você queria ajudar ou você queria receber o agradecimento? A gente está sempre querendo uma troca. E às vezes essa troca não vai vir. Às vezes aquele nosso companheiro, aquela nossa companheira, ele não tem algo para oferecer, ele está precisando receber. E é por isso que a gente precisa fazer uma troca. Kardec já dizia, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É o que a gente tinha comentado lá atrás, né? Se a gente sentar e deixar olhando toda a história como vem vindo, ou o mundo, a gente ia fazer o quê? A gente ia olhar, fechar nossos olhos e deixar para trás quantos irmãos que a gente vê que passam necessidades, que precisam de uma atenção. E às vezes a gente não tem tempo. Isso é uma das coisas mais incríveis. Né? Eu fui almoçar uma vez com um amigo meu em São Paulo e ele trabalhava perto de uma avenida, chama Domingos de Moraes, uma avenida muito grande. E aí na hora de sair para o almoço, ele falou assim: eu vou chamar um amigo meu, vai com a gente. Eu falei, beleza, então vamos. A gente subiu uma rua e entrou na Domingos de Moraes. Aí quando nós estamos entrando assim, alguns passos para frente, eu olhei e falei, José, cadê o cara? Aí nós olhamos, ele estava sentado na calçada, conversando com uma mulher. Na meio fio. Domingos de Moraes é uma avenida que tem 8 pistas, mas sua avenida é super movimentada. Bom, aí nós ficamos esperando ele conversar. Demorou uns 5 minutos, por aí. Aí ele voltou, ele levantou, a mulher levantou e foi embora.
Falei, e aí, quem era? Eu não sei. Eu assim, não sabe? Não sei, eu passei, eu vi que ela estava chorando e eu resolvi conversar com ela. Eu e o meu amigo passamos, nós sequer vimos a mulher. Nós nem vimos ela sentada. Ele não só viu, como ele percebeu que ela estava chorando e ele sentou. E ela estava, o farol estava fechado. E ela estava esperando o farol abrir porque ela ia se jogar debaixo do carro. Aí ela conversou com ele e ele falou algo para ela que confortou e ela foi embora. Nós nem vimos ela. Ele não só viu, como ele se dispôs a conversar com ela. Quantas vezes a gente não tem tempo para alguém? Quantas vezes a gente está sempre correndo, uma vida super maluca? Dá para fazer isso? Ah, não dá, eu não posso. Já tem um ditado que diz assim: pede para quem não tem tempo, porque esse não é um jeito. Porque quem tem nunca pode, nunca dá, nunca está disponível, nunca está pensando que pode resolver ou ajudar. A gente está sempre achando que as coisas vão se resolver sozinho, e não vão, né? A gente precisa fazer. Qual é a origem do mal? Na Terra é o resultado das imperfeições dos espíritos encarnados. Quem é esse tal de espíritos encarnados? É nós. É nós. Nós somos os espíritos encarnados que fazemos dessa Terra a loucura que ela é. A gente vê as pessoas 7 horas da manhã brigando no trânsito, querendo bater no outro, nem começou o dia. Como é que esse cara ou essa mulher vai chegar no final do dia se às 7 horas da manhã ele já está pilhado? Ele já está brigando, ele já está discutindo. Ou seja, esse meio que nós vivemos é um planeta de expiações e provas, segundo a nossa concepção espírita. Ou seja, é um planeta que tem seres que precisam se aperfeiçoar. São seres que estão aqui para se melhorar. É muito comum a gente ouvir as pessoas falar assim, na época de Jesus, lá na hora do Coliseu, eu estava lá, quanto eu sofri com aqueles leões que me comeram. Nunca. Aqueles que os leões comeram estão em outro patamar. Nós éramos aqueles que estavam na plateia delirando, aplaudindo. Que máximo, que ótimo. Ou seja, nós temos muito que aprender, nós temos muito que dar para poder receber. Então, aonde nós convivemos é fruto de nós mesmos. Ou seja, se nós não nos melhorarmos, se nós não fizermos diferente, as coisas não vão mudar. Os males da nossa humanidade são consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam. Ou seja, a gente está sempre pronto para aparecer na foto, para ser o cara legal, para ser o cara que faz as coisas, mas quantas vezes a gente está pronto a pegar e pôr a mão na massa, a nos modificar, a nos melhorar, a se modificar? Mas eu não sei o que eu tenho que modificar, sabe? A hora que a gente põe a cabecinha no travesseiro, a gente sabe o que pega, a gente sabe onde a gente errou, a gente sabe onde a gente extrapolou, mas é muito mais fácil a gente deixar para lá, né? Porque é difícil a gente retomar e fazer algumas coisas para se modificar. Mas eu só sou assim, e se alguém quiser que goste de mim assim, não dá mais, né? A gente vê quanta polarização na política, né? Na sexualidade, a gente vê tantas coisas, as pessoas são intolerantes, elas não aceitam a opinião dos outros, elas não querem ouvir, elas querem convencer, elas querem se tornar melhores. As religiões atacando umas outras sem ter conhecimento do que elas fazem, sendo que as religiões são só um veículo para chegar até Deus, que cada um escolhe o seu. Nós escolhemos o Espiritismo, para nós ele nos atende, para nós ele traz as respostas que precisava. Eu lembro que quando eu fui procurar a doutrina espírita, eu achava Deus o pior cara do mundo. Tinha sido coroinha, assim, uma família católica, mas desde cedo aquilo me incomodava, porque eu achava Deus parcial. Um sofre, um passa fome, um perde a casa, outro, uma criança morre cedo. Aquilo me deixava profundamente consternado. Eu achava que Deus era um cara que não era muito legal. E a hora que eu vim descobrir a doutrina espírita, que eu percebi que existe uma lei maior que chama ação e reação, que nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós colhemos os nossos atos, aí a gente começa a perceber que a coisa pega. E aí a gente começa a perceber como a gente vai tomando desculpas. O espírita adora jogar a culpa em outras vidas, porque é mais fácil, né? Na outra vida, isso, na outra vida,
na maioria das vezes é fruto de agora. Nós estamos colhendo o que nós plantamos lá atrás. Eu tenho um corpo doente, porque lá atrás eu abusei, eu bebi demais, comi demais, eu não me cuidei, e aí agora eu estou colhendo, mas isso é fruto do passado, lá nas outras, é muito mais fácil. A gente vai jogando a ponta lá para trás, e aí a gente tem que perceber que a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente precisa ter coragem, porque não é fácil modificar. Certo e errado, né? Ó, as escolhas de cada um, o livre-arbítrio. Para mim, isso é o que Deus deu pior para nós. O livre-arbítrio foi a coisa mais cruel que Deus podia dar para seres imperfeitos como nós. Faça o que vocês quiserem, mas, esse mas, ele é de uma abrangência terrível, porque aí eu começo a perceber que eu sou responsável por mim mesmo. Eu sou responsável pelas minhas dores, pelas minhas tristezas, pelas minhas dificuldades. E eu não estou falando porque tem uma vertente que acha que os espíritas são comodistas, né? Que eles se acomodam nas coisas do passado. Não, nós somos realistas. Nós enxergamos que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Se nós estamos colhendo alguma coisa, algo a gente fez. Não cai de graça. Ninguém é. O Pai não é parcial, ele não dá dores para um e para outros, ele dá as coisas mais, a abundância. E aí a gente começa a se enganar, e aí a gente olha uma casa bacana, ou um artista, ou um cara famoso, e vem aqui e fala, nossa, a vida desse cara deve ser demais. Será? Será que ele é feliz? Será que é só as coisas materiais que trazem as felicidades? Ou será que a felicidade está dentro de nós? Conheço gente de todas as categorias e posso garantir para vocês, as pessoas mais simples, na maioria das vezes, são muito mais felizes, porque elas enxergam uma simplicidade que às vezes as outras pessoas querem complicar, é a aparência, né? A gente olha e como muda as coisas. Eu vi uma reportagem hoje que a moça, porque ela, durante 10 anos, ela deixou de fazer ginástica, exercício, e ela voltou para a academia. Quando ela voltou para a academia, ela se surpreendeu, porque na verdade a academia era um desfile de beleza. As roupas, a pessoa ia fazer ginástica e exercício maquiado, perfumado. Ela falou, eu não estou entendendo, o que aconteceu? Em que planeta que eu mudei, que agora as coisas mudaram? Porque é exatamente isso. As pessoas deixam de ver a finalidade. Eu não vou lá para fazer exercício porque eu preciso, eu vou lá para aparecer, eu vou lá para sair bem na foto. E é assim, né? São escolhas, e essas escolhas, na maioria das vezes, têm um preço muito caro. Como se pode distinguir o bem e o mal? Não é fácil, né? Não é difícil a gente saber o que é bom ou não é, né? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Vamos simplificar. Está bom para mim? Se está bom para mim, está bom para os outros. Se não está bom para mim, não está bom para os outros. Essa é a primeira pergunta quando eu tenho dúvida do que eu devo fazer. Será que eu devo fazer assim ou assado? Se fosse para mim, como é que eu gostaria de fazer? Esse já é o primeiro divisor, para a gente entender. E o segundo é, estou fazendo a coisa certa? Eu estou ajudando aquela pessoa? Essa minha atitude está trazendo um benefício para alguém ou não está? Ou simplesmente para mim? Né? A gente vê alguns conceitos são muito interessantes. Quando a gente morava em São Paulo, a gente fazia um trabalho que era distribuir lanche nas ruas. Era um grupo grande, a gente ia 2 vezes por semana e tal. E aí a maioria das vezes a gente ouvia assim, você está alimentando esse povo que mora na rua. É lógico que eles não vão sair daí. Quantas vezes você encarou e olhou para um irmãozinho daquele? Na maioria das vezes eles são invisíveis, ninguém vê. Na maioria das vezes eu tive que mudar meu conceito. Quando eu cheguei lá, eu comecei a me questionar. Eu falei, caramba, eu venho da minha casa de madrugada, né, porque é à noite, então para madrugada, entregar lanche, o cara está tomando uma cachaça, está tomando uma... Com o passar do tempo, eu entendi que se eu pudesse, eu compraria para ele, porque a cachaça não é porque ele está lá curtindo, é para ele o frio e a fome. Então ele toma cachaça, ele segura a onda. Aí a gente volta para a nossa casa e põe aquele cobertor maravilhoso, aquela casa aconchegante, e a gente às vezes esquece que esses irmãos estão lá. Então é muito fácil falar, dá a vara para pescar. Tem um lago, tem peixe, tem a condição para fazer.
Às vezes o que a gente precisa é só de uma ajuda. Quantas e quantas vezes a gente passa por situações que deixam a gente assim com vergonha daquilo que faz, né? Porque às vezes a gente julga. E hoje eu já adotei um critério, eu não julgo. Se alguém vier me pedir, não importa se ele esteja de terno, ele esteja de gravata, ele esteja estrupiado, o que for. O meu primeiro sentimento é aquele que eu vou fazer, eu não julgo. E a partir do momento que eu der, o problema é dele, ele que responda por aquilo que foi feito. Não vou ajudar porque o cara, porque isso, a gente deixa de fazer porque nós já estamos julgando o outro daquilo que ele vai fazer. Nós nem demos a chance dele fazer o certo. Assim, fazer o bom é agir conforme a lei de Deus, e fazer o mal, fugir. Não tem meio termo, nós vamos de um lado ou do outro. Se abster, deixar de praticar o bem, não estamos ajudando e colaborando ninguém. Então nós estamos no caminho errado. Esse é o ditado indígena que eu acho incrível. Dentro de mim existem dois lobos, o lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam o poder sobre mim. Alguém pergunta, qual lobo vence? O velho índio reflete a limite, aquele que alimenta. Sabe aquela vozinha, daquela figura que tinha antigamente o diabinho e o anjinho? Só para esclarecer, nós espíritas não acreditamos em anjinho e diabinho, nós acreditamos em seres angelicais que evoluíram através do seu trabalho sométrico e seres que estão comprometidos através das suas ações. É isso que a gente acredita. E aqui tem uma história para a gente entender como é que funciona esse assédio que nós recebemos, tanto do nosso anjo da guarda, como daquele que quer que a gente faça as coisas erradas. Há um tempo atrás, nós tivemos em São Paulo um serial killer chamado Maníaco do Parque. Ele matava perto do zoológico lá em São Paulo, uma região, à noite. Ele trabalhava de motoboy e à noite ele saía. E eu vi uma entrevista depois que ele foi preso e tal, fizeram um documentário, e ele dizia que ele decidia se ele ia matar no banho. Na hora que ele estava tomando banho, ele ouvia uma voz: não sai, fica em casa, está frio, você já está aqui dentro, fica aqui, meu filho. A outra voz falava: sai, cara, lá fora está máximo, você vai ficar aqui dentro dessas chatas assistindo novela? Todas as vezes que ele saía, ele matava. Todas as vezes que ele ficava, ele conseguia. Então ele dizia que era uma luta interna. Ele não entendia muito bem. E é isso. Guardar os graus, né, de cada um, das tendências que ele já tinha, esse assédio nós recebemos todos os dias. Só tem um problema: nós temos mais facilidade de ouvir o lado que quer que a gente faça as coisas erradas, por causa da nossa vibração. O nosso mentor, o nosso anjo da guarda, aquele que cuida da gente, ele grita e a gente não ouve, porque nossas tendências levam para o outro lado. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, aquilo que eu trago dentro de mim, porque se eu não tiver cuidado, eu estou sempre derrapando. E esses assédios, eles são muito mais frequentes do que a gente imagina. Não dá para ficar em casa e achar que eu não faço nada e as coisas vão se resolver. Temos de praticar o bem no limite de nossas forças, pois responderemos com todo o mal que foi resultado de não fazermos o bem. Eu não tenho nem para mim, como é que eu vou dar para o outro? Eu tenho uma vida corrida. Será que é só as coisas materiais que resolvem? Lembro daquela história que eu contei de sentar e ouvir? Quantas pessoas precisam ser só ouvidas? Eu não tenho tempo. Eu tenho uma vida tão corrida, eu faço tanta coisa, não dá, você está querendo demais. E a gente perde a oportunidade, às vezes, só de ouvir aquela pessoa que está precisando, só de nos disponibilizar em ajudar. Não é só dar o material é muito importante e necessário, mas tem outras coisas que nós podemos fazer. Eu vou contar para vocês uma das histórias mais lindas que eu ouvi em todos os tempos sobre o que é praticar o bem. O que é fazer o bem sem olhar e sem julgar. Acho que a maioria de vocês já ouviram falar nos três tenores, né? Pavarotti, Plácido Domingos e José Carreiras. Eles antigamente não cantavam juntos. Plácido Domingos, o Pavarotti era italiano, e os outros dois são espanhóis. Plácido Domingos é madrilenho, ele nasceu em Madrid. E José Carreiras, ele nasceu na Catalunha. Eles têm uma rivalidade, a Catalunha e Madrid, profunda, política, em brigas homéricas. E em 1984 eles romperam.
Eles tantos eram ativistas, além de ser tenores, eles eram ativistas na região deles, se defendiam. Então, eles brigaram, discutiram e eles chegaram ao ponto de colocar no contrato o seguinte: eu só canto se o outro não for. Então, quem contratasse o Carreiras não podia contratar o Plácido Domingos e vice-versa. E assim foi. Até 1987, 3 anos depois, o Carreiras ele descobriu que ele tinha um inimigo muito mais feroz do que a sua ideologia política, que era a leucemia. Ele ficou muito doente. Ele estava no começo da carreira dele, então eles ganhavam bem, mas ele não tinha ainda almejado as fortunas que eles têm hoje, né? E ele começou a procurar um tratamento. E o único tratamento que tinha naquela época não era na Europa, era nos Estados Unidos. E aí ele teve que fazer viagens frequentes, mensais, para se tratar. E chegou um determinado momento que ele não tinha mais dinheiro para fazer essa viagem. Então, era viagem de avião, estadia, pagava o tratamento particular. E aí chegou um momento que ele chegou no impasse que ele não tinha como contribuir. E aí chegou até os ouvidos dele que tinha sido fundada uma fundação em Madrid que chamava Hermosa, que era para justamente tratar pacientes com leucemia. Pô, ele não teve dúvida, foi lá, bateu, foi super bem recebido. E aí eles bancaram todo o tratamento dele e ele se curou. Se curou e voltou a cantar. E os tenores, eles têm sempre os cachês muito altos, muito dinheiro para contratar um tenor. E aí ele começou a ganhar dinheiro e a primeira coisa que ele fez foi em Madrid, procurou a fundação e falou assim: eu quero me associar e a partir de agora eu vou contribuir mensalmente para que vocês ajudem outros. Ok, beleza? Assim, está aqui, ó. Está aqui o estatuto. Quando ele recebeu o estatuto, que ele olhou, ele quase caiu da cabeça. Quem fundou a Fundação Hermosa foi o Plácido Domingos. E fundou para ajudar ele. E ficou no anonimato porque ele sabia que talvez o orgulho e a vaidade não deixassem ele procurar. Ele não fez isso. Na hora que ele descobriu isso, o primeiro show que o Plácido Domingos fez em Madrid, ele comprou ingresso e foi na plateia assistir. No meio do show, ele subiu no palco, se ajoelhou aos pés do Plácido Domingos, pediu perdão e contou para todo mundo o que ele tinha feito. A partir daí eles tiveram uma outra relação e aí que surgiram os 3 tenores cantando. Quando acabou o show, os repórteres ficaram malucos com essa história, né? Imagina que burburinho, e eles foram entrevistar o Plácido Domingos e uma repórter disse o seguinte: me fala uma coisa, por que você criou uma fundação para ajudar uma pessoa específica, né? Primeiro e os outros que iam aparecer, mas essa pessoa, além dela ser seu inimigo, ele é seu concorrente. Aí ele simplesmente olhou para ela e falou assim: porque o mundo não podia perder uma voz como essa. Vocês entendem a grandeza da atitude desse cara? Ele deixou tudo para trás, a ideologia, a briga, o rancor, o ódio, a revolta, todos o entorno que montou para simplesmente ajudar. É demais, é isso. Quando a gente quer fazer o bem, nós temos que fazer o bem sem olhar para o bem. É simplesmente porque eu quero ajudar. Eu não tenho que julgar, eu não tenho que achar A ou B, eu tenho que fazer aquilo que eu posso. Fazer o bem tem várias formas, inclusive uma dessa, de abrir o coração e ajudar as pessoas. É demais, essa história ela me comove até hoje, há anos eu falo isso, porque é uma história que mostra a grandeza de ser uma pessoa do bem. De uma grandeza de ser uma pessoa que não viu um concorrente, que não viu um desafeto, ele viu uma pessoa que precisava de ajuda. E assim é com nós. Quando a gente achar que não tem o que fazer, não dá para fazer, ou que as coisas não vão bem, a gente vai achar uma maneira de fazer isso melhor. E aquelas coisinhas que nos incomodam, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, a maneira como eu trato. Infelizmente a gente perdeu algumas coisas hoje, a gente vê as pessoas falarem assim: nossa, fulano é tão educado, e aquele lá é tão honesto. Desde quando honestidade e educação, elas são qualidades? Desde quando a gente perdeu elas. Por isso que a gente acha que se espanta. Isso é uma obrigação. Eu achei aquilo que não é meu, eu não tenho que discutir. Não é meu, não é meu. Eu tenho que fazer o certo. Mas a gente perdeu isso, a gente deixou pelo tempo e hoje viraram qualidade.
Infelizmente, a gente foi trocando esses valores. E a gente tem que entender que assim, aquilo que eu quero para mim, eu tenho que querer para os outros. Se hoje eu tenho uma condição de fazer diferença para alguém, seja de que maneira for, eu tenho que fazer, porque eu não posso ficar em cima do muro. É mais ou menos assim como se nós todos recebêssemos um terreno. E aí, nós pegássemos o nosso banquinho, colocássemos do lado do terreno e ficássemos olhando para ele. No máximo que vai dar é mato. E olha lá que tem terreno que nem mato dá. Agora, se eu arar, eu adubar, eu semear, eu regar, vai nascer aquilo que eu plantar. Então vamos plantar para nós aquilo que a gente quer de melhor para os outros e para nós mesmos. Obrigado.